Olá, bom sábado. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui à Igreja de Aveiro. Estou aqui mais uma vez com o Jaime. Bom dia, Jaime. Bom dia, Rui. Bom dia a todos. Bom Maranata, sábado. né? Maranata para todos, como Senhor vimos há logo alguns vem. sábados atrás. Né? E estamos aqui então para estudar a lição número 2 deste último trimestre do ano. Não é? Estamos aqui para ver um tema interessante, né? Que começámos o sábado passado. E antes de passarmos então ao estudo do tema deste sábado e desta semana que passou, eu então vou pedir ao Jaime que nos dirija em oração. Sim. Oremos. Meu Pai querido que estás nos céus, queremos te agradecer, Senhor Jesus, pela vida, pela saúde, pelo teu cuidado com todos nós. Te pedimos, Senhor Jesus, que venha agora nos inspirar, venha abrir as nossas mentes para que possamos aprender e que possamos falar também sobre Ti, sobre a Tua missão para cada um de nós aqui nessa terra. Prepare-nos e continue sempre ao nosso lado. Dê-nos um ótimo estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. E relembrar também que quem nos estiver a ver em direto pode, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer pergunta, qualquer coisa, pode escrever no chat em direto. Sim. Vamos tentar, dentro do possível, responder em tempo útil, não é? Para aqueles que não estiverem a ver em direto, que já estiverem a ver depois no YouTube, podem deixar o comentário ou pergunta na zona de comentários, está bem? É importante, né, as pessoas começarem a interagir conosco. Sim, se né? têm uma dúvida ou uma parte que não entenderam, pergunta. Compartilhar o vídeo também é muito bom, Sim, né? Para que outras pessoas, a mensagem alcance, né, outras pessoas. Sim, exatamente. Cada vez mais. Né? Não estivéssemos nós num trimestre a falar de missão. Exatamente. Não é? Portanto, faz parte, né? Às vezes, partilhar o estudo da palavra faz parte da missão. Todos nós podemos fazer alguma coisa, não é? Claro. E, portanto, convidamos-o assim também a juntar-se a este esforço global pelo mundo inteiro de partilhar o Evangelho. E estamos então na lição número 2, não é, Jaime? Parte 2, né? Semana passada foi a parte 1, a missão de Deus junto de nós, e esta semana é a parte 2, né? É a continuação. E nós vimos na semana passada, começámos a ver que a missão, ela não é a nossa missão, ela é a missão de Deus. Deus é que tem a missão e nós somos chamados a participarmos com Ele, a integrar a missão, não é? A sermos co-participantes. Não é? Sim. E, portanto, esta semana vamos continuar a ver isso na segunda parte, não é? E esta é uma questão interessante, porque o estudo desta semana abre com esta questão de nós olharmos para Deus como sendo um Deus de missão. Exatamente. Ele não é um Deus ele é Deus de missão. Não é um Deus que está com tudo pronto e a gente não participa de nada. Já está tudo feito. Está tudo feito, Ele mesmo é que organiza ali, faz né? Não, Ele é um Deus que, como você disse há pouco, e é verdade, a missão é dEle. Mas Ele nos colocou para participar dessa missão. Né? Então, Sim. É essa questão que a gente vai começar a tratar agora, né? A nossa participação nessa missão. Sim, de facto. Como também se viu na semana passada, nós muitas vezes dizemos, eu achei interessante este pormenor no meu estudo pessoal, que nós muitas vezes dizemos assim, a missão de Deus é pregar o Evangelho a todo o mundo. Não, como assim? Não, a missão de Deus é voltar a reunir as suas criaturas com Ele. Sim. Pregar o Evangelho a todo o mundo é uma tarefa para ajudar a realizar essa missão. A missão de reunir-nos todos outra vez com o nosso Pai. Não é? Essa é que é a verdadeira missão. Reunir de novo, voltar a reunir tudo, não é? Se a gente pegar o verso áureo, fala mais ou menos isso, né? Portanto, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Voltar a reunir, né? Ensinar e preparar e tudo para quando Jesus voltar, fazer então a última parte da missão. Sim, que é para depois fazer a reunião toda lá no céu. Exatamente. É interessante, não é? E é interessante que Deus escolheu, Ele decidiu, não é? Que nós íamos ser participantes disto. Não é? E é interessante porque, para nós encararmos como é que nós participamos disto, primeiro temos que começar por perceber como é que todas as três pessoas da Trindade se envolvem nesta missão de se reunirem outra vez com todos os seus filhos. Não é? Sim. O que ficou para mim, além de outras
de outras lições que tiramos disso que você está falando, da participação triuna, vamos dizer, Sim. no sentido da missão, Uhum. e é uma lição para nós, a organização dos três seres. Cada um com as suas tarefas. Cada não um é? com as suas tarefas. Ninguém se ali, atropelando a ninguém. Ninguém se atropelando. Interessante. A organização em todos os sentidos. O respeito entre eles, né? O conhecimento entre eles, a sincronia toda. Sim, né? sim. Isso, para nós, em se tratando de igreja, até estudamos no trimestre passado sobre a unidade da igreja, né? Isso é uma lição para nós, né? É verdade. Termos união, termos organização, sabermos respeitar o espaço de cada um, mas participarmos ali, né? Bem com todas as partes. Né? Fizeste-me lembrar de uma coisa, porque de facto, nós quando encaramos a forma como quer Deus Pai, quer Deus Filho, Jesus, quer Deus Espírito Santo, como eles estão sempre em sintonia, como eles têm o mesmo entendimento sobre todas as coisas, enfim, se nós pensarmos um bocado é óbvio porque a verdade é uma verdade absoluta. Se eles os três formam o Deus que é da verdade, os três têm que pensar o mesmo sobre as coisas. Sim, não é? sim. E agora estava aqui a pensar nisso e a pensar, nós somos chamados a participar deste trabalho todo com eles. Ou seja, nós somos chamados a percebermos o que é verdade e o que é mentira, e a todos concordarmos que a verdade é verdade e que a mentira é mentira. A pensarmos todos. É óbvio que com diversidade, mas com unidade. Unidade, exatamente. Ao mesmo tempo. Não é? Unidade na diversidade. Sim, né? ou diversidade na unidade, ou o que seja. Ou seja, a verdade é a verdade, ponto. Aí temos que concordar. Sim. Agora, depois há algum campo de diversidade sem afetar a verdade, não é? Sim, sim. E este chamado é interessante porque parece, assim falado, parece ser muito fácil. Exatamente. Mas depois, não é? Falando aqui é muito fácil. Na Exato. prática, se não é a gente pedir a Deus, né, para nos dar ali humildade, para Ele nos ensinar, exatamente. Até na pergunta da lição de segunda-feira, que é a lição que está falando justamente sobre, tem como título o Deus Triuno, aliás, desculpa, a lição de domingo. Do domingo. O Deus Triuno, origem da missão. E tem a pergunta da lição leia João 20, 21 e 21 e 22. Como é que a percepção de que a missão tem a sua origem no Pai, no Filho e no Espírito Santo deve moldar a nossa missão? Né? E eu coloquei aqui como resposta algo que eu tentei absorver para mim, colocar aqui no lugar para ver o que eu aprendi com isso. Né? E coloquei a percepção de que a missão tem a sua origem no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nos leva a uma humildade, dependência, unidade e capacitação para cumprir a missão que nos foi confiada. Né? Olha que elementos importantes para a gente poder desempenhar essa missão que nos foi confiada e o que a gente aprende, dentre outras coisas, com essa organização triuna, né? Humildade, dependência, né? A nossa dependência de Deus, a nossa unidade e capacitação para cumprir a missão. De facto, a missão tem origem em Deus e isto faz lembrar de mais uma questão que eu revi há algum tempo atrás nos meus estudos. Ouvi uma frase, até foi de um pastor, numa igreja luso-americana. Ele estava-se a estudar um tema e eu estava a assistir, até foi no YouTube, e o pastor referiu esta frase que eu fixei, que estavam a falar da missão também e ele disse, irmãos, não é a igreja que tem uma missão, porque nós dizemos muito isto, nós, a igreja, temos uma missão. Ele diz, não é a igreja que tem uma missão, a missão é que tem uma igreja. Exatamente. A missão tem agora uma igreja, como já teve no passado outra igreja, ou outro povo, ou outra nação. A missão, ela é eterna. Sim. A igreja a ferramenta é que vai sendo alterada. A missão começou com Deus, lá no Jardim do Éden, com Jesus. Quando Jesus fez a criação, e relembramos, a missão é
haver reunião e companheirismo entre Deus e a sua criação. É essa a missão. Jesus fez a criação e o que fez logo a seguir foi reunir e passar tempo e passar um sábado inteiro com Adão e Eva no Éden. Claro. Reunir e conviver e criar relacionamento, relacionar-se com as suas criaturas. Isso. Okay? Depois houve a queda em pecado que fez separação. Então agora vivemos nesta missão de voltar a restabelecer o relacionamento. E ele começou com os primeiros seres humanos lá atrás, okay? Adão a falar aos seus filhos, aos seus netos, do que tinha acontecido, de como eles tinham feito mal, de como eles deviam fazer agora, da promessa do descendente que ia esmagar a cabeça da serpente, passando por Noé. Sim. Okay? A missão toda a pregação, olha que vai vir um juízo, nós estamos -nos a portar mal, chegando a Abraão, e nesse momento a missão tinha Abraão. Sim. Depois de Abraão veio Israel como nação, e a missão passou a ter um país e um povo. E você vê que a missão vai continuando. Né? E a missão vai sempre continuando. E Israel passou, não cumpriu bem a sua parte, e a missão passou de Israel e do judaísmo para o cristianismo. Para o cristianismo, que já nem é judeu nem gentil, é tudo junto, é cristianismo. Como vimos no trimestre passado. Sim. E foi passando para a igreja primeira, a igreja primitiva, que depois ela foi mudando muitas coisas, e depois houve a reforma protestante, ela foi passando, até chegar hoje... chegar agora aqui, na igreja 27 às nossas Gaveira, mãos, né? Às nossas mãos. É. Não é? E para você ver uma coisa, né? Acha você, porque a missão não é só nossa, porque não é nossa mesmo. Que se fosse uma missão nossa, humana, ela não teria, já teria terminado na com tantos obstáculos. No primeiro obstáculo, já tinha ido. Já teria ido embora. Né? Né? Mesmo que passasse o primeiro ou o segundo, mas não duraria 6.000 anos, ou coisa do que o valha. Não. E o mais importante disso tudo, né, é que a gente pode confiar que essa missão nunca vai falhar, porque ela é uma missão divina. Exato, ela não é nossa, não é? Ela não é nossa. Ela é de e sendo Deus. Uma missão divina, ela nunca vai falhar. Né? Isso já é algo que a gente pode nos encher mais ainda de vontade de cumprir, né, a missão. Sim, e aí vai isto para dizer o quê? Para voltarmos à pergunta que tu leste há pouco, né? De João capítulo 20, versos 21 e 22. Né? A nossa percepção de que a missão tem origem em Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, como é que essa percepção deve moldar a nossa participação? Aqui a pergunta diz a nossa missão, só que a nossa missão é participar na missão de Deus. Sim, Portanto, como é que deve moldar a nossa participação? E eu aqui começo a pensar como é que participaram todos aqueles que estão para trás. Não é? Adão, Enoque, Noé, Sem, as Abraão, figuras bíblicas, Moisés, né? Josué, Samuel, né? O próprio Jesus, quando cá esteve, Jesus, ele próprio foi participar, como ser humano, na missão que é dele. É interessante, né? Ele fala, não, eu vou participar também. Você fez uma pergunta interessantíssima. Por quê? A missão foi dada a todos nós. Mas cada um de nós reage de uma forma diferente ao apelo da missão. Né? E a gente vê, e até a gente vai ver mais para frente, figuras bíblicas que... umas aceitaram de imediato aquela missão, aquele desafio, outros já fugiram, tipo o caso de Jonas mesmo, fugiu, por exemplo, quis ir embora e tal, aceitou de uma forma diferente, e assim sucessivamente outras pessoas também tiveram, né, reações diferentes. Né? O mesmo continua acontecendo hoje, né, nos dias de hoje. Né? Uns cruzam os braços, não querem, outros já aceitam de imediato e vão pregar e vão... Outros já aceitam da forma deles, mas é a forma que eles se sentem à vontade para pregar o Evangelho, para participar da missão e assim. E é isso, não é? De facto, não é? Pronto, e a missão continua a existir, sim, independentemente das reações de cada um. Sim, exatamente. Basicamente, não é? Enquanto a missão não for completada, não é? Na segunda vinda de Cristo, não é? Enquanto não for completada, ela está aí para ser levada adiante até ser completada, não é? Que ela vai ser um dia. E agora temos esta questão aqui de segunda-feira e terça-feira. Mas vamos a segunda-feira primeiro, não é? Pede-nos para ler Mateus capítulo 28, versos 16 a 20, não é? E depois pergunta assim, que
que elementos ou que componentes do discipulado pode identificar neste texto bíblico, né? Sim, Mateus sim. 28, versos 16 a 20. Se calhar até Sim. podemos ler. Agora, Mateus 28, 16 a 20. Quer que eu leia? Podes ler, podes ler. Então vamos lá. Uhum. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Não é? Ou seja, temos aqui vários componentes, não é? Sim, Porque ele diz ide, não é? Existe aqui uma chamada à ação, não é? sim. Uma chamada à ação é um id que impõe autoridade, digamos assim. Sim, Ide. sim. Autoridade e E responsabilidade. responsabilidade. Não é um id. Não é, Olha, vai ali. vai ali, Não, faz ei. aquilo, ou se você quiser, vai ali. Não, é id. Sim, É pois ir. ele não disse se Tem quiserem ação. vão. Sim. Se quiserem vão, Sim, ou se sim. quiserem ide. Não é. Sim. Vão, ponto. Sim, não é se é quiserem. ação, exatamente, exatamente. De facto, não é? Isso aí já é uma lição, né? Exatamente. Isso Né? aí já é uma grande lição. Ide e pregai e ensinai. Sim, Ensinai, nem é pregai, é ensinai. ensinai. A pregação é apenas uma forma de ensinar. Sim, Assim sim. como é a escola sabatina e Sim. outras. Ensinai, batizai e depois envia. Sim, depois envia. Fazer discípulos. Ora, se eu vou fazer Jesus fez discípulos para dizer aos discípulos, agora vocês vão fazer discípulos. Sim, E sim. depois esses discípulos vão e vão fazer outros discípulos. Sim, e assim sim. sucessivamente. Mas nessa questão de autoridade que eu estava me referindo, é que eu até apontei aqui, em se falando de autoridade. Jesus afirma ter toda a autoridade não só no céu e na terra, né? Estabelecendo a sua soberania e senhoria sobre os discípulos. Né? Exatamente. Sim, exatamente. Essa é a questão da autoridade, né, de Jesus. E isso dá todo o respaldo, né, Sim, sim. para ele, para nos... Sim, porque lá está. Se Satanás, quando conseguiu levar Adão e Eva ao pecado, ele roubou de Adão a posição de governador desta terra que Jesus tinha dado ali a Adão. Sim. Portanto, que disse, olha, vais tu dar nome aos animais. Uhum. Na lógica, e nós hoje no século XXI podemos perguntar, mas o que é que isso tem a ver, Rui, dar nome aos animais? A questão é que na lógica antiga, quem era superior e quem tinha autoridade, quem governava, é quem dava o nome. Dá o nome, é verdade. Okay? E, portanto, Jesus podia ter ele dado o nome aos animais, que até porque foi ele que os criou, Sim. não foi Adão. Sim. Só que Jesus disse a Adão, vá Adão, dá nome aos animais. Portanto, Jesus colocou Adão como ele é o nosso irmão mais velho, é o mais velho de todos, ele era o representante, o governador da terra. Sim, sim. Só que Satanás conseguiu roubar-lhe esse Roubou-se. posto. Então, durante todo o tempo do Velho Testamento, Satanás era o governador. Sim. Tanto que em Jó, no livro de Jó, Exatamente. o livro de Jó começa com uma reunião no céu Sim, dos e governadores dos vários planetas e Dando a Satanás volta vai lá à no terra, meio. né? Satanás vai lá no meio e Deus pergunta-lhe, de onde é que tu vens? E Satanás, da terra, De rodear. passear por ela. Era tradição, Ela é minha. Era tradição naquela altura os reis fazerem isso nas suas terras. De passearem pelas suas terras, pelo seu Né? domínio. Ver como é que está ali e tal. Até para a sua presença relembrar a população de quem é Sim. que é o dono e a autoridade. Sim, Né? sim, sim. E Satanás vem da terra e de passear por ela. Só, o que é que acontece? Jesus, quando morre na cruz e ressuscita, ele vence toda a acusação de Satanás contra Deus. Sim. Então ele reconquista Exatamente. a função e o cargo, digamos assim, a posição do governador da terra. Hoje, em 2023, o representante da terra lá no céu, nas reuniões do céu, já não é Satanás, é Ainda Jesus. bem, ainda Né? bem. E daí, como Graças tu a leste Deus. muito bem, né? Foi-me dada toda a autoridade, né? Ele depois de ter ressurgido Sim. e ter aparecido aos discípulos, ele confirma isso aos discípulos. Agora, desde Sim. agora, foi-me dada toda a autoridade, tanto no céu como na terra. Do céu ele já tinha.
porque Sim, ele é Deus. no céu já tinha. A Sim. da terra ele deu a Adão, mas que depois se deixou roubar pelo outro. Sim. E ele agora veio, pronto, eu agora tenho esta outra vez. Ok? Justamente pegou de volta. né? Exatamente. Né? E, portanto, é como dizias e muito bem, ele é o dono de tudo. Portanto, esta missão de reunir outra vez a criação com o Criador, nós estamos a participar de uma tarefa que o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso Pai, nos deu para fazer. Não é? Sim. É a mesma coisa quando nós éramos mais pequenos e se calhar até mais no teu tempo, quando eras mais novo, porque no meu tempo se calhar as coisas já eram um bocado diferentes, mas no teu tempo se calhar poderia haver uma situação em que o teu pai, por exemplo, dizia, olha, Jaime, pegas aqui, tem aqui X, vai ali à mercearia, compra isto e isto e isto. Não é? Meu pai tinha uma missão que ele me dava que eu achava fantástico, que era lavar o carro. E ele me deixava lá, Lavar o carro. Ixi. seguro, e falava, filho, hoje é seu dia de lavar o carro. E eu me sentia todo feliz, né? Todo orgulhoso, porque o meu pai me confiou ali lavar o carro, né? E eu ia e fazia o meu melhor, né? Naquela altura. Isso ilustra bem como nós devemos sentir, ou deveríamos sentir, com a missão que nos foi confiada, né? Disseste uma coisa bem. Orgulhosos. Disseste ali uma coisa que eu gostei muito. Disseste, eu ficava orgulhoso e feliz e dava o meu melhor. Sim, dava o meu melhor, exatamente. Isso é muito Por quê? importante. Porque eu queria lavar de novo. Exatamente. Queria que meu pai visse que eu fiz um bom trabalho para eu poder lavar de novo, para eu poder participar ali daquilo de novo, né? Sim. E isso ilustra bem como deveria ser a nossa reação diante da missão que nos foi confiada, né? Quem nos confiou essa missão foi alguém, a pessoa mais importante do universo, né? E fazer algo para a pessoa mais importante do universo é algo que a gente tem que fazer muito bem feito, né? Muito bem feito, feliz da vida, né? E eu acho que tem que ser assim. Sim, Né? E estava aqui a pensar que o que é que nos devia motivar, qual devia ser a motivação para nós darmos o nosso máximo, o nosso melhor. Porque eu posso cair no erro, e Satanás, se calhar, até às vezes tenta fazer com que alguns de nós sejamos assim, ou façamos coisas assim. Eu posso cair no erro de tentar dar o meu máximo porque tenho medo dos castigos se eu não der o meu máximo. Ok. Estás a perceber? E a questão aqui não é isso. A questão aqui é eu entender que Jesus não precisava de mim para lavar o carro. Não. Ele podia lavar o carro à vontadinha e Com ficava a certeza. brilhar. Ficava Mas melhor ele- do que o nosso. Pronto, mas ele decidiu que eu ia conceder-me confiar em mim, que não mereço confiança porque sou pecador. Sim. Ok? A minha tendência é uma tendência egoísta para querer eu estar bem, em primeiro lugar, o eu. Mas ele mesmo assim ele confia em mim. Sim. E ao ele fazer isto, eu devia entender que é uma honra, quer dizer, o rei do universo, nós às vezes dizemos isto aqui, eu já disse isto aqui algumas vezes. Às vezes nós temos alguma dificuldade hoje, em 2023, em entender o que é que significa um rei do universo, o rei do universo me dar uma tarefa para eu fazer. Porque nós hoje, pelo menos aqui em Portugal, e na maior parte dos países do mundo, nós já não vivemos em regime monárquico com o rei. A gente já não tem, nós já não temos a percepção na nossa vida diária do que é viveres num lugar com um rei. Convivência com o rei, né? Viver E sob as ordens de um tu rei. como súbdito, como cidadão, como é que tu interages com o teu rei, como é que tu te relacionas, que acesso tens a ele ou não tens, né? Porque depende dos reis, né? Na história humana depende dos reis. Né? A diferença é que o rei do universo é um rei que quer ter um relacionamento pessoal com cada um dos seus súbditos. Exatamente. Né? Ou seja, ao nós conseguirmos fazer este processo mental de perceber, não, espera, o céu é uma monarquia, existe um rei. Não há lá um parlamento, não, existe um rei. Só que é um rei que não é igual aos reis que existiram neste planeta. Né? Não, Então, nada a ver. quando esse rei me chama ao palácio, digamos assim, convoca-me ao palácio e me entrega uma tarefa, uma missão para, olha, confio em ti para fazeres isto.
eu às vezes ponho-me a pensar, e se eu vivesse se esta situação acontecesse naquele tempo na monarquia comigo, e eu era o súdito e um rei de Portugal qualquer me desse isto, como é que eu reagiria na altura? Como é que um cidadão português na altura reagiria? Pá, o rei confiou isto para eu fazer. É uma responsabilidade. Eu acho que na minha cabeça a primeira coisa que viria era essa, responsabilidade. Você vai ter que dar conta, Júnior. Vai lá, Pois. aceita aquilo, mas fica ciente que é responsabilidade, né? É responsabilidade. Agora, você estava falando e eu estava pensando, e a gente pode levar isso para essa história que eu contei, porque o contexto é igual. É parecido, sim, é igual. O meu pai, eu sou pai e eu sei disso. O meu pai, quando confiava em eu lavar o carro para ele, eu tenho certeza que ele ficava feliz porque ele ia me ver feliz. Você está entendendo? Sim. O meu pai sabia, eu sou pai, falo isso, falo porque eu sei. Eu, quando confio algo aos meus filhos, é um desafio e tudo, eu gosto de ver a reação deles de felicidade ali ao desempenhar o papel que eu pedi para a tarefa, ou quando eles não conseguem, eles virem até mim e falam, pai, não estou conseguindo tal, me ajuda. Me ajuda, tudo, né? Ensina-me. Ensina-me. E penso eu que entre nós e Deus seja assim também. Ou seja, Deus nos confiou essa missão porque Deus gosta de ver a nossa participação. E Deus fica muito feliz em ver-nos felizes. Porque essa missão, ela tem como objetivo pregar a mensagem, né? Ou como objetivo mostrar ao mundo quem é Deus, né? E a imagem de Deus e o desejo dele de se relacionar. De se relacionar. Outra vez. Exatamente. Então, à medida que eu vou levando a mensagem e Deus vai vendo a minha reação, eu vou ficando feliz de saber que tantas pessoas estão conhecendo Ele por eu pregar. Deus fica feliz com isso, né? Ele gosta de nos ver assim. Então, é assim, eu acho que a nossa reação em receber essa missão é essa. Primeiro, lógico, é uma responsabilidade, né? Mas depois, sim, é de satisfação plena de saber que o nosso Pai confiou essa missão para a gente, né? Então, sim, e de facto. E depois temos aqui esta questão, que é, ok, temos uma missão, uma tarefa, ou melhor, temos uma missão, não, temos um conjunto de tarefas que fazem parte da missão. É mais correto se dissermos sim, assim, exatamente. não é? Temos um conjunto de tarefas que fazem parte da missão, que nos foram confiadas. Que forma a grande comissão. A grande comissão, sim. E depois, esta missão em geral, a missão de voltar a reconciliar e a relacionar Deus com a criatura, com o Criador com a criatura, ela tem uma mensagem. Okay? Ela está fundamentada numa mensagem a levar aos outros, ou a levar e a ensinar. Né? Quando diz ide e fazei discípulos, ou ide e ensinai a todos, sim. Qual é o conteúdo que eu vou ensinar? Né? É a mesma coisa que um professor chegar a uma sala de aula, ele é professor. Portanto, ele vai lá para ensinar. Mas para ensinar o quê? Não é? E nós estamos aqui, Jesus disse, ide e ensinai. Mas é ensinar o quê? Sim, não é? sim. E temos esta questão então, Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7, Sim, que é a mensagem do primeiro anjo, e que João escreve e escreve assim, e vi um anjo voando pelo céu, levando na mão o Evangelho eterno, para o proclamar a toda a nação, tribo, língua e povo. Não é? Ou seja, o que é que a gente tem que ensinar? É o Evangelho eterno. Não é? É interessante, não é? E é interessante demais e volta a falar, né? É a questão da responsabilidade, né? Nós sabemos o que temos que pregar, né? E o que temos que pregar, aí é que está, o que temos que pregar talvez envolva, ou talvez não, envolve a decisão de alguém que não conhece a Cristo, né? Que não conhecia ainda aquela mensagem. Que não conhecia ainda aquela mensagem, né? Olha o quão importante é para nós o participar dessa missão, né? Se lá no céu, e a Bíblia fala isso, haverá uma grande multidão, né? E essa grande multidão que estará ali, com certeza são frutos do que pregamos durante esse tempo todo que você citou. Esses 6.000 anos, do que todos estes seres humanos Exatamente. participaram. A pregar esse Evangelho eterno, né? E
até ali, quando Jesus voltar. Então, É verdade. E o verso 7 aqui de Apocalipse 14 diz, né, o verso 6 foi o que eu citei há pouco, o verso 7 diz temei a Deus e dá-lhe glória, sim, é para pregar a toda a sim, gente, sim, e depois sim, diz sim. temei a Deus e dá-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo. Sim, E sim. adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Não é? Sim, sim, sim. Ou seja, uma pessoa parando um bocado para pensar, esta mensagem eterna de temei a Deus e dá-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo, por isso é que ela é eterna, ela já vem sendo pregada desde lá atrás. Sim, agora é a nossa parte é fazer a continuação de que, no caso, vamos dizer, os discípulos fizeram, né? Vamos colocar os discípulos porque até então os discípulos agora já estão mais, vamos dizer, melhor preparados, mesmo por conhecimento Sim, da palavra. já perceberam mais coisas. Já perceberam mais coisas, já estiveram com Sim, Cristo ali. aqueles 40 dias que Jesus passou com ele depois da ressurreição, se calhar eles finalmente perceberam muitas coisas Até ali enfim, que durante 3 anos e meio não perceberam. Exatamente, Né? bem falado. Perceberam, sim, muita coisa nesses 40 dias e a partir daí falaram, opa, não, é isso mesmo que não perceberam antes por causa de toda a estrutura cultural e de preconceito. Sim, não sim. foi porque Jesus não lhes dissesse, Jesus Não, estava sempre a não. dizer. Jesus Só dizia, que eles é que, de uma certa dizia, maneira, não é? viviam juntos ali, né? Sim. Eles viram... Só que eles tinham todo o que era os ensinamentos que já estavam pré-estabelecidos na cabeça, o que lhes tinha sido ensinado que era assim, assim, assim. Sim. E quando Jesus dizia uma coisa diferente, aquilo baralhava, mas eles continuavam ainda um bocado... Sim, sim. Foi preciso levarem a pancada de verem o seu mestre morrer na cruz e ressuscitar, Sim. e levarem todo aquele abalo da sua estrutura intelectual, das suas crenças, para depois estarem disponíveis para aprender a verdadeira crença. Sim, né? muitas das vezes isso passa por nós, porque os discípulos esperavam, mesmo até pouco antes, na véspera da morte de Jesus, os discípulos ainda imaginavam que, puxa vida, Jesus ia entrar ali em Jerusalém como, né? Sim, sim. Principal, É agora, né? Quando vieram os soldados para o prender, o Pedro ainda sacou de uma espada e... Exatamente. Até ali, então, eles ainda tinham esperança ali que eles ainda seriam grandes coisas né, em Jerusalém, ali naquele tinham contexto. todo né? um projeto para este mundo. Para esse mundo, né? E pecado. era justamente e atenção, isso. quando dizemos para este mundo, não é para este mundo de pecado, é a Sim, terra no sim. estado em que ela está agora. Sim, não é? exatamente. Mas Jesus não, Jesus tinha outra missão. Jesus, já não me recordo se foi com Pilatos ou com Herodes, num dos dois que estiveram envolvidos no processo de julgamento dele, ou se foi com Caifás, já não me recordo, que ele disse, atenção, o meu reino não é deste mundo. Sim, exatamente. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus discípulos lutariam com armas, pegariam em armas e não sei o quê. Porque é o que os reinos deste mundo fazem. É o que os líderes dos reinos deste mundo confiam em armas, dizem aos seus discípulos para fazer. Sim. E Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. O meu reino vai envolver o planeta Terra, mas não é este planeta no estado atual. É um planeta todo restaurado, reconstruído exatamente. depois. E é isso que Jesus quer para nós, né? É isso que Jesus queria quando os discípulos estavam pensando aqui na Terra, né? Nesse reino aqui. Jesus já estava ligado lá no céu, né? E muitas das vezes, trazendo isso para cá hoje, para o nosso contexto, acontece conosco, né? Pedimos coisas que não são para nós, mas nós pensamos que somos para nós. Enquanto Deus tem algo muito alvos, mais importante. Nós fazemos muitos projetos e não é mau fazer projetos. Não é. Mas depois Deus diz assim, olha, é interessante, mas eu tenho um outro projeto com um alcance um bocado maior. Não é bem esse, é outro, não é? É outro. Outra coisa que eu queria falar, Rui, é sobre o que a gente tem falado aqui na lição de terça. Uma parte que eu achei importante também é Mateus 24:14, né? Jesus disse, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em todo o mundo. Gravem bem essa parte. Como testemunho a todas as nações, então virá o fim. E esse em todo mundo faz toda a diferença. Porque o amor de Deus é tão grande,
é tão grande que ele decidiu levar, e decidiu que nós o ajudássemos nesse sentido, levar a mensagem deles para aquelas pessoas que nem o conhecem, que estão envolvidas ali nas práticas religiosas, culturais deles, né? E para eles aquilo é o correto e Sim. tudo. Mas Deus falou, não, o que é isso? Vocês vão lá. Como ele pediu para Jonas, né? Quando foi o caso que ele pediu para Jonas e a Nínive. Nínive era uma nação pagã, né? Era? E Jonas pensou, mas aquele pessoal adora outros deuses. Era pagão e terrível. Eles nos atacaram, né? O que eles faziam, quando eles conquistavam uma outra nação, o que eles faziam à população conquistada, aquilo era terrível. Eles faziam Sim. torturas, Exatamente. eles eram maus, Maus, mas maus a sério. obrigavam os cativos a adorarem os seus deuses, Só, e roubavam havia alguns a quem eles tiravam a pele em vida, amarravam a pessoa, não sei o quê, e retiravam a pele, com a pessoa a gritar, com as dores. Eles faziam cenas, estão registadas a nível de artigos históricos. Sim, sim. Eles faziam cenas e ele era um povo terrível. A gente até fala, puxa vida, mas Jonas não obedeceu, né? Mas se a gente Ele não for ver o obedeceu porque ele contexto... pensa, espera aí, eu né? vou lá e o que é que eles vão fazer? Só que ele não confiou. Sim, exatamente. Não Mas confiou. o que eu queria falar era o amor de Deus, né? Como é grande o amor de Deus, né? Sim. Ele pediu para a gente ir e pregar o evangelho dele para todas as nações. Todas as nações, Sim. não foi só para ou para E é outro. interessante. Agora que mencionaste esta questão toda de Jonas e Nínive, porque assim, Jonas não obedeceu no princípio, depois foi obedecer forçado, digamos assim, né? Porque ele foi para o lado Sim, contrário, sim. tempestade, é lançado ao mar, Ele pumba, precisou ser ali, né, completamente abanado, mesmo né? pra... Ficou todo dentro da boca e do estômago de um peixe, uns Precisou dias, disso. cheio sei lá, de restos de comida, com um mau cheiro, Imagina. às escuras. Imagina quando sei ele lá, saiu dali de dentro. né? Mas é interessante porque lá nessa parte da Bíblia, ele lá dentro da boca do peixe, Jonas faz uma oração a Deus. Não é? Sim. Ele pronto, e depois é depois desse momento que ele, ok, pronto, eu vou. E se eles matarem e fizerem aquelas coisas terríveis que eles fazem, pronto, olha, fizeram. Sim, Não é? exato. E depois vai, não é? E depois vai... Depois de toda a volta que ele deu, né, Sim. 3.000 quilômetros, Nínive ficava a 900 quilômetros, mais ou menos, de onde ele de morava. onde ele estava. E ele ainda foi E outra ele direção. foi para ir mais 2.000 quilômetros além. Exato. Olha a Depois, volta depois que fez ele deu, o né? percurso todo de volta. Né? Mas assim, isso é uma lição grande para nós, Rui. E foi, e o que me dá que pensar é que ele pregou, aquilo que ele não imaginava ser possível acontecer, aconteceu. Coisas assombrosas. Os ninivitas daquele tempo, os ninivitas daquelas gerações que ali estavam, converteram-se e arrependeram-se de todas as coisas horríveis que faziam. O rei mandou eles jejuar. Ok. Eles tiveram uma conversão que nem o povo de onde Jonas vinha, o povo de Israel, a maior parte das vezes não tinha aquela conversão. E eles tiveram, ok? Mas o que às vezes me dá que pensar é que eles convertem-se, eles fazem o inesperado, mas o inesperado que é positivo, e Jonas ainda fica no início, fica chateado e não sei o quê, porque depois Deus disse que se eles não se arrependessem ia castigá-los e destruí-los, né? E eles arrependeram-se, então já não houve destruição nenhuma. Né? E Jonas, Exatamente. Então, andei eu a pregar, e andei eu a não sei o quê, agora não... E é interessante que a forma como ele reagiu, né? Como ele reagiu e como Deus reagiu com a reação dele. Porque Jonas sentou-se lá num canto todo chateado, né? E Deus vai ao chão, digamos assim, né? Faz nascer uma planta. Sim. Okay? A palavra original que lá está é a palavra kikaion. Foi uma vez uma pessoa que me ensinou que não tem tradução para as línguas de hoje. Não, ninguém sabe que planta é. Existem tradições que era esta planta X, ou planta, mas na verdade ninguém sabe. Era um kikaion. Agora, o que é um kikaion? Não sabemos, ok? Foi uma palavra cujo significado
não existe. Não né? existe hoje, perdeu-se na história. Sim, sim. Ok? É uma planta, ok, que nasceu, cresceu e tal, e Deus fez a planta crescer de tal maneira a fazer sombra ao Jonas, porque ele estava ali ao sol, e Deus diz, vá, arrefece um bocadinho aí Calma, as ideias. Jonas. Calma, Jonas, calma, não é? Pronto, e foi interessante que Jonas, o texto diz que Jonas ficou super contente com a planta, porque a planta lhe dava sombra, ele é como se fosse a planta de estimação dele, né? Criou ali uma simpatia para com a planta, Sim, sim. ok? E depois, no dia seguinte, quando Jonas acordou, a planta estava morta e seca. Deus fez a planta morrer e secar. E o Exatamente. Jonas ficou com cheio de pena da planta, oh, minha planta, não sei o quê. E Deus disse, ó Jonas, então, mas repara, para um bocado e analisa-te. Então, é uma planta que nasce, cresce, morre, é uma planta. Tem um ciclo dela, né? Tem o ciclo dela, ok? Fui eu que fiz a planta, fui Inclusive. eu que fiz a planta aí aparecer, que é para eu te ensinar isto que eu te vou ensinar agora. Com uma planta, tu tens uma simpatia e um amor à planta e uma compaixão pela planta, então não consegues ter essa compaixão pelas pessoas da cidade de Nínive. Tu querias que eu as destruísse todas. Exatamente. Depois delas florescerem. Depois de elas se arrependerem e de florescerem com plantas. E fazer sombra ali e tal. Então, e ser útil. E uma e grande esta lição. questão, não é? Quer dizer, pregar, a missão de pregar o Evangelho eterno a todo o mundo é isto. Eu não posso pregar a dizer, vem o juízo, é agora, vocês vão ser todos destruídos. Não, é pregar por compaixão e ficarmos felizes por aqueles que aceitam. Os que não aceitam, tudo bem, têm o livre-arbítrio deles. Sim, não é? claro, claro. Mas é pregar com o desejo de salvar e com o sentimento de felicidade e alegria pelos que dizem sim. Sim, exatamente. Aí é que tá. E esse deve ser o nosso sentimento, né? É de alegria, né? Sim. Estamos ali participando dessa missão, né? A missão importantíssima de levar o Evangelho para alguém que nunca ouviu falar, alguém que estava ali em pecado e vivia aquela vida toda diferente e talvez nunca teria uma oportunidade de conhecer mesmo a verdade, né? E somos usados para isso. Exatamente. E há aqui um detalhe. Na lição de terça-feira, nós, no entanto, vamos ter que avançar, embora já pegámos em várias coisas dos outros dias, conforme fomos falando, sim, mas fomos pegando, vamos avançar. Mas na terça-feira há aqui um detalhe, entre aspas, um pormenor que é bastante importante, porque este Evangelho, o texto do Apocalipse 14, diz que é o Evangelho eterno. Em Mateus, como tu disseste há bocado, fala o Evangelho do Reino. Sim. Um lado é o Evangelho do Reino, no outro é o Evangelho eterno. Ou seja, logo isto confirma, quando Jesus diz, olha, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é temporário, não é passageiro, ele é eterno, ok? E o que é que significa o Evangelho ser eterno? Uma coisa que é eterna, ela não muda, por isso é que ela é eterna. Claro. Okay? Ela é aquilo e é aquilo eternamente. Okay? Portanto, a mensagem que há para pregar a todo o mundo, a toda a nação, tribo, língua e povo, que é a lição de quinta-feira, né? O mundo, né? A arena ou o campo, campo da missão, né? É todo o mundo. O cenário, né? Exato, a mensagem, ela é eterna. A mensagem é a mesma já lá desde trás e até ao fim. E, portanto, cuidado, quando Satanás, e Deus avisou-nos disto através de Daniel, das profecias de Daniel, olha, vão existir entidades no futuro de Daniel. Sim, né? sim. Se calhar algumas para hoje já estão no passado. Né? No futuro de Daniel vão existir entidades que vão tentar mudar os tempos e a lei, vão tentar mudar, construir outros evangelhos com diferenças. Atenção, o evangelho é eterno. Qualquer coisa que aparecer contrária e diferente, não fui eu que enviei. Exato, é falso. Foi como dizem lá no Brasil, foi o capeta, né? Foi o outro indivíduo. Não é? Nem gosto de falar esse nome, mas tudo bem. Não é? Foi o diabo, né? Foi o outro indivíduo. Portanto, cuidado quando aparecem supostos evangelhos e supostas coisas, mas que não é o evangelho eterno. Que tá na... São ideias de seres humanos, tradições milenares, culturais, não sei do quê,
Cuidado com falsos isso, né? ensinamentos, Falsos meias ensinamentos, verdades. exatamente, falsas doutrinas, Falsas né? doutrinas. Falsos profetas, estou só a usar termos que aparecem na Sim, Escritura, né? sim, Que Deus nos exatamente. avisou, né? Cuidado, não é? Porque o Evangelho é eterno, né? E depois temos esta questão, né? Povo de Deus são os canais da missão, Sim. ok? A ferramenta de transmissão, nós já falámos disto aqui, somos todos nós. Uhum. E aqui temos que entender que esta expressão povo de Deus, houve um tempo lá atrás em que o povo de Deus era Israel, quem era Sim, biologicamente israelita. Sim, Né? está até falando aqui, né? A aliança de Deus começou com Abraão e seus descendentes. Toda uma linhagem. E tal, e tal. E tinha esse propósito específico que era comissionar essas pessoas para serem agentes da missão de Deus, né? Sim, exatamente. Começou aí, Exatamente. depois foi passando por gerações, Exatamente. chegou aos discípulos e... Exato. Hoje em Então. dia, povo de Deus, hoje em dia, já não é quem vem de uma determinada linhagem física, biológica, por Sim, nascimento. sim. Já não é. Sim. Já não é, não, eu sou a genealógica, era a palavra que me faltava, uma linhagem genealógica, né? O meu avô, do tetravô, do não sei quê. Não, não é isso. Não é, hoje em dia, povo de Deus, nas próprias cartas de Paulo, ele explica isso em algumas das suas cartas. Olha, vós agora sois vocês os cristãos, judeus e gentios juntos. Sim. São vocês, os cristãos, os descendentes de Abraão. Exatamente. A descendência de Abraão, houve ali uma fase em que era a descendência genealógica, a linhagem de Israel. Eles tinham que começar, não é? Alguém tinha que começar ali. Exatamente. Depois foi feita uma transição. Agora a linhagem ela não é genealógica. Sim. Ela é de fé, de quem aceita, de ensinamento, né? De quem doutrina. aceita a verdade e Deus, como Abraão também aceitou. Sim, Quem aceita a mesma missão que Abraão aceitou. Agora, vê aí, Rui, o que a gente falou no começo, né? Mudam-se, vamos dizer, os canais, a própria lição fala sobre isso. Os canais mudam, né? Mas a mensagem nunca muda. Ela é eterna. Ela é eterna, né? Começou ali com Abraão, com o povo de Israel, né? Os judeus. Depois foi avançando, passou para os discípulos e tal. Depois atingiu os gentios, formaram-se os cristãos. E a mensagem foi sendo espalhada, né? Mudam-se os canais, mas a mensagem é eterna. Olha, e a gente falou isso no começo da lição. E se essa missão fosse humana? Como é que seria? Já teria se perdido há muito tempo. Pois, né? exato. Mas o que nos motiva a seguir em frente, a seguir essa missão, é isso. É saber que não é humana. Ela é divina. E ela nunca vai falhar. Exatamente. Né? Ela nunca vai falhar. Exatamente. Ela tem um dono que não é uma criatura limitada, pecaminosa. Não, o dono dela é o próprio Criador, não é? Sim. E temos esta questão, não é? Temos este campo, esta arena, né? Esta missão tem um campo de batalha, digamos assim, né? Pensando um bocado num contexto assim mais bélico. Existe uma missão a desempenhar e um local a desempenhar. E esse local é o mundo inteiro. Sim, é? sim. Ou seja, nós somos ferramentas, somos canais, ferramentas para transmitir o Evangelho eterno ao mundo todo. Sim, é uma missão, a gente pensando, vasta, né? Sim. É uma missão enorme, porque é levar o Evangelho ao mundo todo. E não só enorme em tamanhos, em termos de proporção de tamanho, mas enorme se a gente for pensar na diversidade de cultura, de religiões que temos no mundo. Sim, né? de mentalidade. De mentalidade e tudo. Então, até de valores. Às vezes, regiões diferentes do mundo, as pessoas crescem e aprendem conjuntos diferentes de valores. Sim. Às vezes há algumas pessoas algumas partes do mundo onde uma determinada coisa é considerada errada. Sim. E noutras partes do mundo essa coisa é considerada nobre ou digna. Sagrada. Ou sagrada. Às vezes pode haver conotação religiosa ou não. Sim, né? sim. Lá está, é uma missão desafiante de termos que lidar com isto tudo, porque são tudo fatores
que podem, não quer dizer que o façam necessariamente, mas podem tornar-se obstáculos. Sim, exatamente. Podem tornar-se obstáculos. E uma missão que, só em termos de tamanho, de levar o Evangelho a um planeta de quase 8 mil milhões de pessoas neste momento, né? E continua a crescer, né? Fora todas as que já passaram, que Deus também lhes deu as oportunidades naquele tempo. Mas levar a mensagem a todo este planeta, não sei quantos quilómetros e quilómetros, hectares e hectares de planeta, e depois mais esta agravante de podermos, potencialmente, eu estou a falar sempre em termos hipotéticos, potencialmente encontrarmos todo um conjunto de obstáculos que só dificultam ainda mais, não é? Sim. É assim, a mensagem não falha porque ela é de Deus, é de origem divina. É porque Ok? a mensagem vai sempre, no decorrer da história, ela vai ter sempre obstáculos, né? Estou lembrando aqui agora, na igreja primitiva, né? Quando começou ali o cristianismo, né? Olha os obstáculos A perseguição, os coliseus, os que leões, os nossos irmãos sim, tinham ali a perseguições. expropriação, mesmo antes da própria morte, mas antes disso era a expropriação de tudo que era bens, ficavam sem a casa, Sim, sem roupas, sem nada, quer dizer, era todo um ambiente de pressão social, pressão económica, pressão laboral, pressão financeira, pressão política, pressão religiosa, pressão de todos os lados. Não é? E eles, tipo assim, a nossa mensagem é uma mensagem tão diferente e vai ser sempre diferente em qualquer contexto da humanidade. Deste mundo é. Porque naquela altura, a maior parte das pessoas eram pessoas pagãs, né? Tinham culturas pagãs e tudo. E chegaram os cristãos, na altura, a igreja primitiva, pregando algo que ia Coisas diferentes. totalmente diferente dos valores deles naquela altura, Sim, né? E chegaram pregando, o próprio Paulo, né? Falando sobre alguns temas que naquela altura estavam enraizados naquele contexto. Falo agora, lembrei agora, a escravidão, por exemplo, né? E Paulo chega ali e adverte ali os senhores, os escravos a tratarem bem os seus senhores e vice-versa e tal, né? Romperam-se barreiras. Hoje em dia é a mesma coisa, né? Quantas barreiras existem hoje O em mundo segue em um curso livre, né? É porque eu é que sei o que é bom para mim, eu é que, puxa Sim, vida, há muitas... eu é que tenho que fazer o que me faz feliz, né? Aí vem alguém, né? São lá está, as culturas e as mentalidades e os valores Sim, de agora, exatamente, não de é? agora, né? Que são potenciais obstáculos, né? Grandes obstáculos. Porque são, e nós sabemos isso, quer dizer, não existe hoje no planeta Terra inteiro, se nós formos pegar no planeta inteiro, em todas as sociedades e etnias e culturas que existem, não existe hoje uma cultura ou uma etnia, não é uma etnia, uma cultura ou uma mentalidade que Satanás não tenha conseguido colocar lá ideias erradas. Okay? De alguma forma, algum representante. Alguma coisa, ok? Ele conseguiu afetar, seja por construções culturais ao longo de séculos, de tradições, de ideias que ele conseguiu ir introduzindo devagarinho e depois, passados 600 anos, fazem parte da cultura daquela nação. Sim. O que seja. Hoje em dia, 2023, século XXI, nós, olhando para qualquer cultura, seja uma cultura de um país africano, de um país sul-americano, o Brasil, a Argentina, o que seja, norte-americano, a cultura portuguesa, a cultura alemã, a cultura japonesa, o que seja, todas elas têm coisas que elas encaram como sendo boas ou normais, mas que nós vamos ao Evangelho e o Evangelho diz aquilo é errado. Exatamente. Aquilo é errado. Exatamente. Okay? Ou seja, quando nós temos que pregar o Evangelho, nós estamos a pregar... Às vezes uso um bocado esta ilustração. Eu estou a pregar uma coisa que é a cultura do céu. Não é uma cultura existente aqui neste planeta, em lado nenhum. É uma cultura do céu. E, portanto, Por qualquer que seja... E por isso é que qualquer que seja o país neste mundo onde eu esteja a pregar e a ensinar as pessoas sobre como é que se vive e como é que se pensa lá no céu,
As pessoas daqui desta terra vão olhar para mim e pensar, mas olha lá, isso é diferente do que eu acredito. É muito diferente, né? Não é? É muito diferente. Eu penso que as reações ao longo de todo o tempo, até quando Jesus voltar, na pregação do Evangelho serão as mesmas reações, Sim. né? Com a sua diversidade, uns a aceitar Sim, e sim, outros a sim, rejeitar, não é? sim, exatamente. Mas porque é, quer dizer, saber receber algo que de repente me diz que uma série de coisas que eu acreditava serem corretas, afinal, são erradas. E eu fico, espera, Um choque. oi? Como É assim? um choque. Como assim? Não é? E a gente vê isso, a gente quando tem a oportunidade, e temos muitas, e devemos aproveitá-las cada vez mais, a oportunidade de falar para alguém sobre a verdade, a gente vê o choque, né? As pessoas ficam, A oi? gente, quando você chega para falar alguma coisa, algum ponto assim daqueles Mais complicados. sobre o sábado mesmo, né? Sim, As sim. pessoas, puxa vida, mas eu nunca... E coisas- Tem gente que fala, eu já li a Bíblia, realmente, vi aqui nos 10 mandamentos falando sobre o sábado, mas a igreja X prega que é o domingo, mas realmente que na Bíblia está isso. E coisas de usos e costumes, coisas de... Mesmo aqueles assuntos das coisas normais da vida. Entendes? Os chamados assuntos polémicos, o que comer, o que vestir, o que Sim, não sei sim. quê, ou como viver, como trabalhar, Sim. se O eu que devo não trabalhar, falar. a postura que ter, que tipo de convivência, de linguagem, de conversas alimentar e quais conversas pôr de lado. Exatamente. Tudo, né? Tudo, Todos os tudo, aspectos da vida. Como tudo. estudar, né? Para os mais jovens, qual a nossa postura na escola? Vamos nos esforçar ou vamos estar lá que seca? Ou seja, a nossa maneira de ser, não é? Quando nós vamos estudar qual é a maneira de ser que Deus quer de nós, que Deus nos deu. Aliás, como vimos em Efésios, o novo homem, Paulo fala do novo Sim, homem. sim. Né? Vocês já não são, falando aos cristãos daquela altura, que muitos deles tinham vindo do politeísmo Sim, e do sim. paganismo romano. Olha, vocês foram chamados, foram redimidos, vocês Estavam aceitaram mortos, e né? confiaram, e vocês foram recriados, digamos assim, mas é para serem seres humanos, né? O novo homem é um ser humano, uma pessoa que vive de uma forma diferente daquela que vivia antes. Exatamente. É para fazerem mudanças. Né? E quando alguém nos diz isto e nós pensamos, epá, e agora eu vou ter que mudar, vou ter que deixar de fazer isto e passar a fazer aquilo. Agora vou ter que deixar de fazer isto que eu até gostava, porque já estava habituado. Pá, agora vou ter que passar a fazer assim que eu não estou habituado, é estranho. Não é? Mas lembra do comecinho da lição a gente falando sobre a participação triuna nessa missão? Graças a Deus é uma participação dos três. Exatamente. Porque aí entra o Espírito Santo. Exatamente, para nos Sabe? ajudar. Aí entra o Espírito Santo para Entram os três. soprar ali no coração, mas especificamente de soprar ali no coração da pessoa sobre esse novo homem. Porque é interessante, Sabe? porque entram os três, porque é assim, o pai diz assim, eu tenho o poder para te dar, o poder que te torna capaz de mudar, Sim, a força e a capacidade eu tenho, é só tu pedires em oração. sim, Jesus entra mostrando tudo o que ele fez e fazendo-me sentir a gratidão, a imensa gratidão por tudo aquilo que ele fez e com o seu exemplo, e depois entra o Espírito Santo que me vai alertando, olha, atenção, sim, olha, cuidado com sim, isto, exatamente. olha, estás a ver aquilo, Exatamente. olha, viste isto que fizeste, isto foi bom, faz outra vez. Eu vou me sair bem dessa. Os três são tão unidos que parece um. Parecem um, exatamente, os três são um, Né? exatamente. São tão unidos que é a Exatamente, mesma né? pessoa. E é isto, assim. é esta a arena, né? para finalizarmos, é esta a arena, é este o terreno, Sim, ok, em que se desempenha e se faz esta missão constantemente, este terreno que já há 6.000 anos que Satanás tenta atrapalhar, sim, e a Igreja no meio dos obstáculos, a Igreja avança porque avança pelo poder de Deus, a missão é dele. exatamente. E vai ser até ao fim no meio de obstáculos e a missão vai ser vencedora no meio dos obstáculos, vai Exato. vencer através dos obstáculos, nunca em facilidades. Eu queria só antes Sim. ler rapidinho aqui uma Podes parte terminar, por mim. muito... já leio e já termino. No finalzinho da lição de quarta-feira tem uma parte que eu achei importantíssima, falando sobre a missão, que não é nossa, mas que nos foi confiada, que é a missão, gravem bem isso, a missão é para a igreja o que o ar é para a nossa vida.
Sem ar morremos, sem missão a igreja morre. O que pode fazer, agora uma pergunta que é para ficar para nós, para a gente meditar e poder trabalhar nisso. O que pode fazer pessoalmente para sustentar a vida da sua igreja? Né? Vamos pensar nisso, né? Exatamente. Nessa missão que nos foi confiada. Sem essa missão a igreja Não tem vida. não tem vida. Não vive, E quem né? diz a igreja, que a igreja é no sentido do povo de Deus. Exatamente. Não tem que ser a denominação A, B ou C. Não. É o povo de Deus. O povo de Deus, exatamente. E devemos pensar nisso sim. Como eu estou encarando essa missão, né? Que tempo eu estou disponibilizando a minha vida para avançar com essa missão, né? Que seja esse o nosso desafio, né? Durante esse trimestre, pensarmos nisso e começarmos a entrar mesmo nessa missão que nos foi confiada, né? Então, posso terminar, né? Vamos terminar, né? Exatamente. Agradecemos então aos irmãos, né? A presença, né? Na nossa igreja virtual, que é uma igreja forte. As portas virtuais estão sempre abertas, as físicas também estão abertas para quem quiser vir nos visitar, e que Deus nos abençoe e nos capacite para que a gente possa seguir em frente com essa missão que Ele nos confiou, não é? Então vamos então orar. Vamos orar a Deus então. Vamos então orar. Poderoso Deus, grandioso Pai, Senhor, neste momento te agradecemos, Senhor, por podermos aqui analisar juntos, Pai, não só eu e o Jaime, mas também todos os que nos veem lá em casa, Senhor, analisarmos juntos, Senhor, esta missão que tem a sua origem em Ti, Pai. A missão é Tua e nós somos chamados a sermos participantes dela, Pai. Te vimos suplicar que Tu nos ajudes, nos fortaleças, Pai, e nos capacites para darmos sempre o nosso melhor, sempre o nosso máximo, Senhor, sabendo que vão haver obstáculos, mas que a Tua missão vai vencer, Senhor, mesmo apesar dos obstáculos. Que sejamos sempre uma igreja viva, Senhor, um povo de Deus vivo, envolvido na missão, Senhor, até ao fim, e que saibamos sempre ter a noção de que és Tu o dono de tudo e tudo o que nós fazemos é por Ti e para Ti, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor Deus, pelo grande privilégio, a grande honra de Tu nos chamares para participarmos da missão, Senhor, quando Tu não precisavas de nós. Nós é que precisamos de Ti. Obrigado por essa honra e que nós possamos sempre honrar essa confiança que Tu colocas em nós. Te pedimos esta bênção, Senhor, não só para nós aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia em Aveiro, mas também para todo o povo de Deus, todos aqueles que nos assistem pela internet, Senhor. Amém. Que honremos a missão que Tu nos confiaste, Senhor, todos os dias da nossa vida. Te suplicamos tudo isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom sábado. Bom sábado para todos. Thank you.